crianças! Na aulinha de hoje, nós vamos continuar falando sobre Jesus. Na semana passada, tia Natália relembrou todos os milagres que Jesus fez quando veio aqui para a Terra e tia Natália terminou a história falando da morte de Jesus. Quem ficou muito triste em saber que Jesus morreu? Mas será que Jesus foi pego de surpresa com isso? Não, Jesus sabia que ia morrer. Jesus sabia de todas as coisas que iam acontecer. E ele era muito poderoso. Será que ele, sendo Jesus, sendo Deus, ele não podia se livrar daquilo? Ele poderia, sim, mas Jesus escolheu morrer por nós que acreditamos e amamos ele. Hoje nós vamos continuar falando sobre uma coisa que aconteceu antes de Jesus morrer. Um dia antes da morte de Jesus, ele se reuniu com seus discípulos para que juntos eles participassem da última ceia. Lá, Jesus lavou os pés de cada discípulo e na hora da ceia, Jesus pegou o pão, deu graças e disse: "Este é o meu corpo, que é entregue por vocês." Depois que Jesus e os discípulos comeram do pão, Jesus pegou um cálice e disse: "Esse cálice é a nova aliança no meu sangue que foi derramado por vocês. Toda vez que vocês comerem e beberem, vocês estarão fazendo isso em memória de mim até que eu volte de novo." Naquele momento, os discípulos entenderam que esses símbolos que Jesus usou, eles representavam o sacrifício que Jesus iria fazer em poucas horas depois. Vocês já viram, né, crianças, na nossa igreja, esses dois elementos da ceia? Vocês já viram os adultos participando? Pois é, toda vez que nós participamos da ceia de Jesus, nós estamos anunciando a volta de Jesus. No outro dia, numa sexta-feira, Jesus morreu numa cruz. Jesus, ele se sacrificou, ele deu a sua vida para nos salvar dos nossos pecados. Depois que Jesus morreu, ele foi retirado da cruz, o seu corpo foi coberto e Jesus foi levado para uma tumba, um sepulcro. Eu vou mostrar para vocês. Colocaram o corpo de Jesus no sepulcro e tamparam o túmulo com uma pedra muito grande e muito pesada. Nesse dia, as pessoas que amavam Jesus estavam muito tristes. Era um dia muito triste para elas. Mas 3 dias depois da sua morte, era um domingo. Nesse dia, um anjo do Senhor apareceu lá no túmulo de Jesus e retirou a pedra do lugar. Depois que o anjo retirou a pedra do túmulo de Jesus, chegou Maria junto com Maria Madalena para verem o corpo de Jesus. Quando elas chegaram lá, a pedra não estava mais no lugar e nem o corpo de Jesus estava lá. E elas ficaram procurando onde será que o corpo de Jesus está. Então, o anjo apareceu para elas e disse: "Ele não está mais aí, ele ressuscitou, não tenham medo." E aí elas ficaram espantadas com o que o anjo havia falado para elas. E aí ele disse: "Não tenham medo, vão e contem para os discípulos o que aconteceu." Elas ficaram muito alegres e foram correndo contar para todo mundo, para os discípulos, o que o anjo havia falado. No meio do caminho, vocês não sabem quem apareceu para elas. Jesus. Jesus apareceu no caminho ao encontro delas duas e depois ele apareceu para os discípulos e ele também apareceu para muitas outras pessoas. Depois que Jesus apareceu para várias pessoas, ele subiu aos céus. Jesus, ele vive e ele está conosco agora, e ele prometeu que estaria para sempre. Todos os anos,
nós comemoramos a Páscoa. Na Páscoa, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quem havia ficado triste com a notícia de que Jesus havia morrido, não precisa ficar mais, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, Ele está vivo e viverá para sempre. E um dia nós também estaremos com Ele para sempre, no céu. Que maravilha, né, crianças? O sacrifício de Jesus foi para nos salvar dos nossos pecados. E que pecados são esses? São tantos pecados, crianças, são tantas coisas que nos afastam de Deus. Tudo que é errado. Mentira, mentir para a mamãe, para papai, para os amigos, desobedecer os pais, desobedecer a tia da escola, desobedecer as tias da igreja, desobedecer a família, os mais velhos, mentir, não ajudar os amigos. Tantas coisas, crianças, que nos afastam de Deus, que fazem o nosso coração ficar sujinho, mas Jesus, Ele veio para nos limpar dos nossos pecados. Vamos orar, crianças. Antes de orar, vamos pensar um pouquinho em todas as vezes que nós fizemos algo de errado. Vocês pensaram? Foram muitas vezes? Foram, né? Sim. Mas Jesus, Ele morreu para nos perdoar, para nos salvar desses pecados. Então vamos agradecer a Ele por tudo que Ele fez. Vamos fechar os olhos e orar. Senhor Deus, queremos Te agradecer pelo Teu sacrifício na cruz. Nós Te agradecemos, Senhor, pela nossa salvação e Te agradecemos porque o Senhor nos perdoa. Obrigado, Senhor, por perdoar todas as vezes que nós Te magoamos, que nós nos afastamos do Senhor. Que o Senhor continue nos moldando para sermos cada vez mais parecidos contigo. E que cada vez nós possamos encher o nosso coraçãozinho das coisas que pertencem a Ti. Continua limpando os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Até a próxima aula. Um beijo.